poder gerenciar a terra. Senhor Jesus. Amém? Então no céu, irmãos, não há passividade. Deus está em comunhão, está em reunião, está na oração, atendendo cada um de nós. Deus está suprindo você de vida. Esse é o encargo de Deus. Nosso encargo é receber essa vida e levá-la para frente. Amém? Senhor Jesus, essa circulação da vida. Amém? A circulação da vida nos mantém vivos. Como que essa circulação é feita? Por meio da palavra. Nós acabou de ler aqui o título da mensagem. Vida estava na palavra. Quem é a palavra? Cristo. Amém? Repete comigo, a palavra é Cristo. Quando a gente pede os irmãos para repetir, irmãos, é para vocês enfatizar isso, essa palavra, inculcar no coração de cada um de nós. Amém? A gente não pede os irmãos para repetir simplesmente por repetir, para que essa palavra entre no nosso coração, ela entra na nossa mente e vai habitar no nosso coração. Nós sempre precisamos lembrar, a palavra é Cristo. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Vamos voltar para João capítulo 1. Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 4. Amém? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está na palavra, e a palavra é a luz dos homens. A palavra é a nossa luz. Quando nós estamos no Espírito, quando a gente vai para o alto, quando a gente desfruta a palavra, aí nós entendemos o que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer fazer, por que Deus quer nos usar. Amém? Então nós precisamos esforçar e gastar tempo com a palavra. Por isso que o tempo é importante. Não podemos viver perdendo tempo. Tem um ditado aí que fala, viver perdendo tempo, né, é viver sem Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir também João 10, versículo 10. João 10, versículo 10. Amém? Ó Senhor, quem achou pode ler. Amém, irmãos? O ladrão. Amém. O encargo do Senhor é trazer vida, e vida em abundância. Como que o ladrão vem roubar, matar e destruir? Ele tenta principalmente roubar o seu tempo, para que você não desfrute a palavra. Senhor Jesus. Hoje o inimigo, ele não está preocupado com doutrina, com teologia, com estudos, né? Pessoas que vêm aqui, que vai no púlpito, fala coisas assim estrondosas, né? Algo cósmico. O inimigo não está preocupado com isso. Está preocupado se você e eu desfrutamos a palavra e vivemos pela palavra. É isso que derrota ele. Se ele conseguir tirar o nosso tempo para a gente e nós não vivermos pela palavra, aí nós é que ficamos. Senhor Jesus. Amém? Versículo 30, no mesmo capítulo. João 10, 30. Senhor Jesus. Amém? Eu e o Pai somos um. Aleluia. Eu e o Pai somos um. Então a gente viu na mensagem anterior que o Pai e o Filho coexistem e também são coinerentes. Por um lado, há duas pessoas, mas por outro lado, um está dentro do outro. Quando você toca no Senhor, você toca no Pai. Você toca no Pai, você toca no Senhor. Amém? Amém, irmãos? Quem quer tocar a Deus diz amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia.
Vamos ler também João 17, versículo 21. Ó Senhor Jesus. João 17, versículo 21. Aleluia. Amém. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó Senhor Jesus, como é que o Pai e o Filho é um, vai entrar em nós? Nós também vamos ser um deles. Meio da palavra. Essa palavra, ela tem junto com o Espírito. Quando a palavra ela entra para dentro de nós, ela se mescla com o nosso espírito. Aí, irmãos, nós tocamos a pessoa de Deus. Nós tocamos o Deus triuno. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aqui em João, capítulo 6, versículo 53, eu queria que os irmãos lessem comigo até o 57. Amém? Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo 53 ao 57. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. No Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 9, quando Noé saiu da Senhor Jesus da arca, Deus havia falado com ele: você vai comer tudo. Deus já determinou, olha, a carne junto, né, você não vai comer a carne junto com o sangue, porque o sangue é a vida. Senhor Jesus, vamos ser fiel. Gênesis capítulo 9. Amém? Gênesis capítulo 9. Senhor Jesus. Versículo 4 e 5. Amém? Senhor Jesus. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Então, naquela época, no Antigo Testamento, Deus já havia determinado que quem bebesse do sangue, nem comesse da carne. Mais tarde, a dieta da carne entrou. Ali quando o povo já saiu do Egito, né, o Senhor mandou que o povo de Israel comesse do cordeiro. Então, a carne já entrou na dieta. Mas mesmo assim, não podia comer sangue, podia beber do sangue. Vamos ler lá em Levítico 17, aliás, Deuteronômio 12, 23. Deuteronômio 12, 23. Senhor Jesus. Deuteronômio 12, 23. Amém? Ó Senhor Jesus. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então, os judeus, os israelitas, já tinham aquele conceito forte: não se deve beber do sangue, nem comer carne de animais sufocados. Então, quando Jesus falou isso, muitos deles se escandalizaram. Aqui em João 6, versículo 66, Senhor Jesus. Amém? João 6, 66 fala isso.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Por que é que eles abandonaram? Porque eles tinham... Como é que eu vou comer e beber da carne do próprio Cristo? Só que, como que a gente come e bebe do Senhor Jesus? Meio da palavra. Irmãos, é a palavra que vai mudar a sua vida. É a palavra que vai te fazer vencedor. É a palavra que vai fazer você prosseguir. É a palavra que vai abençoar seu casamento. Amém? É a palavra que vai curar você. Vai te curar de doença. Vai te curar de depressão, de ansiedade. Irmãos, tudo é por meio da palavra. É a palavra que vai fazer a vontade do Pai. Esse é o principal encargo que nós precisamos ter. Jesus veio a essa terra para fazer a vontade do Pai. Qual que é o seu objetivo aqui na vida da igreja? Senhor Jesus, o Senhor te salvou, te colocou na vida da igreja. É maravilhoso ou não é? Mas qual que é o seu objetivo? Você quer reinar com o Senhor? Você quer reinar com o Senhor? Então você precisa ter um objetivo de fazer a vontade de Deus. Como é que você vai fazer a vontade de Deus? Por meio da palavra. Vamos repetir? Eu vou fazer a vontade de Deus por meio da palavra, comendo a palavra, bebendo a palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Aqui em João 6, 63. Amém? João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o segredo, irmãos, não é você pegar a palavra como simples, simples jornal, simples livro. Você não pode ler a Bíblia simplesmente estudar a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia porque ela tem a vida eterna. E essa vida eterna, ela se manifesta quando você está no Espírito. Se você estiver no Espírito, você consegue tocar o que o Senhor está falando aqui. Você consegue comer de Cristo e beber de Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Esse fluir da palavra é para nós circularmos ela. Para nós falarmos entre nós. Aqui em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Amém? Versículo 18 e 19. Efésios 5. Senhor Jesus. 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos pais. Vamos ler também Colossenses capítulo 3, versículo 16. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, irmãos, essa palavra precisa circular no nosso meio. A palavra que você tocou durante a semana, você precisa compartilhar com seu irmão, com seu marido, com a sua esposa, com seu... Você precisa falar para os irmãos do seu GF. Você precisa mandar um WhatsApp. Olha, eu toquei nisso hoje. Isso é circular a palavra. Aconteceu uma situação na semana atrasada. Um cliente meu também chama pedreiro. Então o pessoal conhece pedreiro. Chegou lá no meu salão com o pé enfaixado. Vai, Marquinhos. Ele falou assim, quem dera fosse só machucado. Pai, o que aconteceu?
eu comecei a suar frio, desmaiei, me levaram para o hospital. Lá do hospital já me levaram para BH. Aí tiveram que controlar a minha pressão, controlar a minha glicose. A glicose estava mais de 500. E aí o meu pé foi preteando, foi roxando, perdendo a circulação. E eu perdi um dedo do pé, porque não chegou mais a circulação. Irmãos, infelizmente, né, isso é algo físico, mas é real, que acontece com as pessoas. Meu pai, quando estava vivo, ele teve um início de trombose e ele começou a ficar sem locomover. Os que conheceram meu pai lembram que ele, no final da vida dele, ele estava gastando até bengala. Ele não conseguia mais firmar as pernas, porque faltava circulação. Então, no nosso corpo físico, o sangue, ele tem que circular. Se ele parar de circular, nós morremos. Fisicamente falando, nós morremos. E se o membro não receber o suprimento do sangue, esse membro também morre. E às vezes ele é amputado. Porque senão todo o corpo morre. Trazendo para o nosso lado espiritual, irmãos, quando eu e você parar de circular a palavra, parar de desfrutar a palavra, parar de compartilhar a palavra, falar hinos, recitar os salmos, irmãos, em algum momento nós vamos parar de reunir. E aí, espiritualmente, nós vamos morrer. Sabe por quê? Porque faltou a circulação da palavra. Por que muitos têm questionado a palavra, têm questionado a palavra profética, têm falado contra? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nesse momento, irmãos, está acontecendo o evento lá em Joatuba, Tropas e Capitães. O que tem feito esses meninos e essas meninas, adolescentes, vibrar tanto com a palavra? Porque estão cheios de energia. Como falou, né, lá em Ezequiel, estão igual o Espírito, zigue-zagueando. Estão cheios de energia, recitando a palavra, dando gritos de guerra, imersão na palavra. Imersão na palavra. Quem não gosta dessa palavra, imersão na palavra, é o mesmo orar, ler a palavra. É o mesmo falar e cantar hinos. O negócio, irmãos, é você estar no rio, é você pular nesse rio da vida, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. O irmão me perguntou lá no salão, irmão, eu faço imersão. Eu falei assim, eu também não faço não, irmão. Mas eu também não critico quem faz. Aí, desfrutando a palavra, eu vi, irmãos, que fazer a imersão é vida. A imersão muda a minha situação, muda a minha realidade. Imersão é salvação. Imersão é salvação. Imersão é salvação. Imersão é salvação. É isso mesmo, irmãos. Quando você repete a palavra, ela vai sendo inculcada na sua mente, ela vai para o seu coração, aquilo vai se constituindo. Quando você come e bebe, o alimento passa todo por um processo digestivo, né? E aquilo que é aproveitado vai para o sangue, aquilo que não é aproveitado cai no intestino, torna fezes para ser eliminado pelo corpo. Mas quando você come coisas saudáveis, você fica saudável. Irmãos, quando a gente come da palavra, nós vivemos no Espírito. Nós somos mais que vencedores. Nós avançamos, nós fazemos a vontade de Deus. Tudo que Deus quer, irmão, é um povo nessa terra que faz a sua vontade. Ele tentou primeiro com o povo de Israel. O povo de Israel não foi fiel. E aí ele vem tentando com a igreja. E a igreja vem passando por várias fases. Mas nós somos aquela igreja. Amém? Nós somos aquela igreja que ama a palavra, que guarda a palavra e que não nega o nome do Senhor.
Amém? Quem é a igreja diz amém. Você é a igreja. Em cada cidade há uma só igreja. Deus quer um povo em cada cidade para trazer essa realidade. Como é que nós vamos trazer essa realidade? Vivendo a palavra, comendo da palavra, tornando essa palavra a nossa realidade. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos abrir 1 João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 1 até o 3. Senhor Jesus. Versículo 1 até o 3. Quem achou pode ler, amém? O que era... foi manifestada, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, por meio do Espírito, quando nós tocamos na palavra, temos comunhão com o Pai e com o Filho. E além disso, nós também mantemos comunhão uns com os outros. Por que nós estamos aqui hoje? Por causa da palavra. Essa palavra que nos vincula, essa palavra que nos torna irmãos. Amém? Ó Senhor Jesus, vocês são meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o Senhor. Aonde no mundo poderia ter uma família tão maravilhosa e tão grande igual essa? Verdade? É isso que nos vincula, irmãos. Essa palavra. Aqui falou aqui, ó, no início falou assim, o que era desde o princípio. Quem estava lá no princípio? A palavra. A palavra, irmãos, desde o princípio. A palavra que tem acompanhado. Quando o Pai fala, a palavra sai. Quem é a palavra? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Cristo, irmãos, ele é tanto o receptor quanto o transmissor. Engraçado isso? Ele tanto dá a vida eterna, ele dá a vida eterna para nós. Amém? Vamos ler 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem. Irmãos, ótimos. Caráter ótimo. Altamente. São pessoas estáveis. Se elas não têm a que nos mantém vivos. O dia que o Senhor soprou para dentro do homem, soprou para mim, aquele dia nós recebemos. O primeiro sopro, Deus falou lá em Gênesis 2:7. Vamos abrir lá? Gênesis capítulo 2, versículo 7.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Todo ser humano, dentro do ser humano foi criado um órgão. Esse órgão, vaso, o homem é feito de barro, ele é um vaso. Esse vaso é para ter o Espírito de Deus. Amém? Só que o Espírito de Deus só vai vir no sopro. Vamos ler lá em João. Amém? João capítulo 20. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? João capítulo 20, versículo 22. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos? Quando você lê a palavra em voz audível, essa palavra entra no seu coração. Amém? Por isso que eu sempre gosto que os irmãos leiam junto comigo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse segundo sopro que fez filho de Deus. Fez de você e eu filhos de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Deus deu uma pequena porção para cada pessoa, cada ser humano. Mas quando você crê em Jesus, você recebe uma porção extra. É o Espírito Santo. Essa porção extra, ela te sela. Você agora é minha filha. Você agora é meu filho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse sopro, irmão, que nós recebemos, para que nós... Qual que é a vontade de Deus? Os irmãos têm falado para nós nas mensagens anteriores. Qual é a vontade de Deus? Cristo encabeçar todas as coisas. Todos. Amém? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Senhor Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Amém? Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Os irmãos lembram quando eu falei sobre o universo? Deus encabeça todo o universo. Porque um anjo se rebelou, danificou a raça humana. Só que Deus quer resgatar essa raça humana. No dia que o Senhor encabeçar a sua igreja, a totalidade, aí Ele vai encabeçar toda a terra. Amém? Então, quando eu e você deixar Cristo nos encabeçar, nós vamos fazer porque nós vamos circular a palavra, vamos falar a palavra, vamos pregar o evangelho, vamos fazer imersão. Irmãos, isso vai alcançando as pessoas. E essas pessoas também vão... Ó Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Vamos ouvir o sopro do... Aleluia. Aqui em Provérbios 20, versículo 27. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Amém? Vamos ler todos juntos? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir também Jó. Jó, no capítulo 32.
Jó 32, versículo 8. Jó 32, versículo 8. Amém? Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Jó 33, 4. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se você precisa de sabedoria, ó Senhor Jesus, você precisa ir para o Espírito, precisa receber o sopro do Todo-Poderoso. Se você precisa de vida, você precisa estar no Espírito. O Todo-Poderoso é que te dá vida. O Espírito de Deus é que dá vida. Amém? Jó 34, 14, 15. Jó capítulo 34, 14, 15. Amém? Aleluia. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Ó Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor nos alcança cada manhã. Todos os dias, quando você abrir os seus olhos, agradeça ao Senhor, porque Ele ainda não recolheu o Espírito dele que está dentro de você. A gente está vivo por causa do Espírito de Deus. Amém? Aquele primeiro sopro lá de Gênesis, todos os seres humanos têm ele, mesmo os que não creram no Senhor. No dia que Deus recolher aquele Espírito, a pessoa morre e ela volta ao pó. Meu avô faleceu em 1997, foi no ano que eu me casei. Então já tem 26 anos que ele faleceu. E ele fumou muitos anos. E ele sofria de enfisema pulmonar. Então, aos 71 anos, ele veio a segunda crise da enfisema pulmonar. E já estava tratando há 6 anos. No dia que ele faleceu, eu fui lá visitar ele com a minha mãe. E o médico falou assim, vocês são parentes? Somos. Pode chamar a família que ele não passa de hoje não. E aí eu fui lá, busquei minha avó foi lá, conversou com ele, pediu perdão, né? E aí eu voltei para a portaria do hospital, meu primo, ele também queria ver meu avô. Salvou, está lá no quarto. Na hora que nós chegamos, ele estava na crise da morte, na ânsia da morte. Eu me lembro direitinho, ele buscava o fôlego, buscava o ar. Parecia que estava saindo dele. E ele buscava, gemia. Cadê o ar? Cadê o fôlego? Cadê a vida? Cadê o Espírito? Irmãos, nós não podemos chegar nesse ponto. Os santos de Deus, eles não morrem, dormem. Até a morte dos santos são preciosos aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque esses santos fizeram a vontade de Deus aqui na terra. Nós precisamos estar entre esses. E se nós não estivermos vivos, quando o Senhor voltar, se o Senhor nos chamar, que nós possamos ser preciosos aos olhos do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Deus quer, irmãos, orar no seu espírito, é viver na sua vida, é encabeçar a sua vida. Se deixar isso acontecer, então você vai chegar perto, você vai tocar naquele que é perfeito. As pessoas vão olhar para você e falar assim, não, há algo diferente nessa. Eu quero esse Deus que ele fala, eu quero esse Jesus que ele invoca. Amém? Ó Senhor Jesus, quando nós ganhamos isso, quando nós ouvimos a palavra, essa palavra, ela produz obediência. Por isso que o irmão falado tanto sobre a palavra profética, ela dá o comando. Não é o irmão que está dando a palavra. Deus que está dando a palavra. O irmão está apenas falando o que Deus está falando. Moisés estava lá no deserto, junto com o povo de Israel, e ele não falava por si mesmo, vamos
vamos levantar e vamos sair daqui. Não, a nuvem é que tinha que mover. A nuvem era a palavra. A nuvem era o próprio Deus. Então, nosso irmão apóstolo, quando ele fala, é porque ele teve comunhão com o Senhor. E o Senhor mostrou para ele uma palavra de comando. Ele passa para... Tem sido assim, irmãos, ao longo dos séculos. Começou com os apóstolos, depois quando o Senhor restaurou vários homens de Deus. No século XX veio com o irmão Witness, irmão Dong. Bem, agora nós temos o irmão Pedro Dong. O Senhor tem falado. Bem, irmãos? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 16, versículo 26. Romanos 16, versículo 26. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. E que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé, todas nós alcançarmos essa todas as louvado seja o Senhor. Quem diria 50 anos atrás que a África ia receber o Evangelho? Até países da Ásia então, professam uma outra religião, não creem no Senhor Jesus, alguns já estão crendo no Senhor. Graças ao Senhor, pelo advento da internet. Felizmente a internet tem muita coisa que é podre. Ela pode ser um instrumento maravilhoso para levar a palavra. Quando você usa a palavra internet, então ela é uma bênção. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No final, irmãos, o que Deus quer? Ele quer ser sua plenitude. Amém? Senhor Jesus. Vamos abrir também Romanos capítulo 8. Romanos 8. Senhor Jesus. O versículo. Senhor Jesus. Vamos ler do versículo 17 até o 23. Amém? Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Senhor Jesus, muitas vezes nós ainda sofremos, por causa do tempo, por causa da idade, ainda sofremos com alguma enfermidade, com alguma dificuldade, mas um dia, quando você for revelado como Filho de Deus para toda a criação, para toda criatura, seu corpo será transfigurado. Você não vai sentir mais dor, você não vai sentir mais opressão, porque nós vamos estar junto com o Pai, junto com seu Filho. Amém? Todo sofrimento
atual não é nada perto da glória que nós vamos estar o dia. Essa plenitude, irmãos, precisa nos ganhar, precisa ser a nossa esperança. Por isso que vale a pena nós vivermos a vida da igreja. Mesmo que haja sofrimentos, que haja privações, que haja provações. Irmãos, o Senhor, Ele insiste em te fazer reinar. Amém? Último versículo, nós vamos abrir em Efésios 1, versículo 23. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 23. Amém? Vamos ler o 22 também. Amém. Senhor Jesus. Todos juntos. Amém? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando você toca no Senhor, quando você desfruta o Senhor, quando essa palavra circula na sua vida, você se torna a plenitude de Deus. Olha que maravilha! Deus é a sua plenitude quando você toca nele. Mas quando você atinge esse estágio, esse estado, né, você também se torna a plenitude de Deus. Amém? Jesus é o Senhor? Vamos circular essa palavra? Vamos fazer essa palavra movimentar em nós? Nós não podemos morrer, irmãos. Nós temos que viver para Cristo e a igreja. Jesus é o Senhor? Vamos orar, amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa palavra, por esse encorajamento. Senhor, graças ao Senhor pela palavra. O Senhor entrou dentro de nós, tem nos transformado, tem nos consolado. Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque nós podemos comer e beber de Ti. Abençoe a sua igreja Itaúna. Abençoe também os irmãos que não reúnem conosco. Abençoe, Senhor, os nossos amigos e ouvintes do canal do YouTube. Abençoe suas famílias. Senhor, abençoe a nossa família. Abençoe nossos filhos e filhas. Senhor Jesus, abençoe o evento dos nossos adolescentes e jovens. Senhor, que a sua igreja prossiga, avançando na Tua palavra. Senhor, obedecendo a palavra profética. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém.